Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é como um oportunista fica famoso. O caso de Wilker Leão. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, há muito tempo se pergunta como é que figuras da extrema-direita ganham fama tão rápido e acabam como um deputado, como um vereador, deputado estadual, deputado federal, às vezes até prefeito, né? E aí eu acho que falta um entendimento mais teórico, por assim dizer, como é que nesse momento histórico que a gente vive, figuras da extrema-direita ganham projeção tão rápido e o porquê disso, né? E hoje a gente vai fazer um debate rápido sobre o tema a partir de uma figura nefasta, cebosa, da pior qualidade, que é o Wilker Leão, né? O sujeito lá ficou conhecido pelas suas presepadas na UNB. A gente vai abrir aqui um fio que faz uma trajetória histórica bem boa sobre o Wilker Leão. Em seguida vai tecer algumas considerações teóricas, beleza? Acompanha aqui comigo. A gente pegou esse fio feito pela NAI, né, que retrata bastante a trajetória do Wilker Leão. Vamos abrir. Primeiro, vamos ler a legenda antes de ver o vídeo, né? Wilker Leão começou no YouTube fazendo vídeos sobre direito militar. Coisas bobas como direito à pensão, adicional de compensação, etc. Era contrário, inclusive, a militares fazendo parte do governo federal. Vamos ouvir aqui o que é que ele fala. Se liga só. Que é muito mais gravoso em nível de se considerar parcialidades políticas dentro de uma instituição militar, o camarada de alta patente fazer parte de um governo, do que um camarada lá embaixo na pirâmide hierárquica apenas manifestar o seu posicionamento político ou discutir questões militares, que faz parte da sua realidade. Então a gente verifica que na nossa realidade prática do dia de hoje, o envolvimento de militares dentro de um governo político é muito mais gravoso do que uma simples manifestação de pensamento político ou crítica e construção de pensamento acerca de alguma questão militar. E para se vedar essa ocupação de cargos civis por militares da ativa, nós temos tramitando hoje na Câmara dos Deputados a PEC, que é a Proposta de Emenda à Constituição número 21 de 2021, que busca vedar exatamente que esse tipo de coisa aconteça, com alteração no artigo 37 da Constituição. Que é muito mais gravoso em nível de se considerar... Então, assim, o sujeito era militar, começou a fazer vídeos querendo se colocar como porta-voz dos militares com o mesmo discurso: ah, estão censurando minha liberdade de expressão, ai meu Deus, não deixa eu falar. O sujeito era contra a participação de militares em governos, o que inclusive tá certo, viu? Tá certo. Só que aí, nesse espaço que ele tentou granjear, ele viu que não conseguiu muito espaço, né? Porque militar, ele dá liberdade para você falar merda se estiver dentro da linha política do alto comando, né? Do partido fardado. Se você quiser aparecer por fora e querer ganhar dinheiro por cima disso e fora da linha do alto comando, o Serol come, né? Lá não tem esse conversadozinho de liberdade de expressão, não. E aí, olha o que aconteceu. Ele foi punido e detido por transgressão militar por discutir essas e outras questões sendo militar. Ele mesmo postou que teve o habeas corpus, o pedido de habeas corpus negado nessa época. Aqui o videozinho, ele com cara de militar. E aí, vendo que não conseguiu viralizar como porta-voz dos militares, foi que ele fez... Foi para outro nicho de negócios. Aqui, ó. Mas aí ele começou a ver as visualizações aumentarem quando começou a questionar o gado e também petistas, estilo mamãe falei. Então começou a ir pra rua, fazer vídeo lacroide e vídeo desonesto, né? Porque não avisa as pessoas a intenção, não pede autorização para postar o vídeo e por aí vai. Começou a fazer vídeo lacroide nas redes sociais. Começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar engajamento e aí resolveu virar um porta-voz da difusa extrema-direita. Ele tentou ser porta-voz de milico, não deu certo, o negócio não monetizou, não foi bem. Aí ele pega e imita o estilo do tarado de Kiev, né? Vulgo Arthur Duval, que inclusive Arthur Duval que correu do debate comigo sobre a Lei Oruan, né? Eu falei pro Vilela e falei lá pro Rodrigo do Três Irmãos que eu aceitava debater com o tarado de Kiev sobre a Lei Anti-Oruan, em outro tema. Aí eles correram, né? Ficaram com medo, né? Desde o debate sobre Kim Kataguiri, as coisas estão difíceis, viu, gente? A galera não quer mais debater comigo. Aí, voltando, começou a fazer esse tipo de vídeo. E aí, depois, foi pra sala de aula, né?
Até que 8 meses atrás ele postou isso nos comentários do primeiro vídeo, intitulado Alunos defendem pichação, uso de entorpecente, socialismo com orgulho. E aí as visualizações cresceram muito e aí ele começou a gravar vídeo lacroide na sala de aula. E aqui a Nai é bem precisa quando ela diz. Aqui vai o primeiro ponto. Ele se matriculou com o único intuito de fazer os vídeos. Isso é ponto pacífico em toda a questão. Não existe análise de debate. Ele se matriculou unicamente para seu canal no YouTube. Então começou a colocar títulos chamativos e agressivos. Esse ponto aqui é muito bom, porque veja a descrição. Como nesse título, ela me julgou por ser branco e hétero. Quando você vai ver o vídeo, é um debate acadêmico sem nenhuma agressividade. A pontuação da professora vem casualmente, sem nenhum dano ou julgamento. Veja o que a professora falou nesse trecho que está no canal dele. Presta bem atenção. A assistência social é o deixar morrer, mais do que o assassínio direto. É o que o Foucault fala. É que eu vejo como ideal que você tente mitigar esses problemas dentro do sistema legal, por exemplo, que tem os seus problemas. Para você que é um homem branco cis. Eu acho que as pessoas que são trans, são negras, não têm tanta paciência de ficar aguardando isso por dentro. O problema eu vejo hoje muito mais como social do que com essa estereotipização das coisas. Na favela mesmo, gente passando por dificuldade, a gente tem de todas as cores. A gente vai ter alguém de cabelo loiro e olho azul que sofre tanto. Minoria, né? Mas a gente tem esse contexto social. É dado isso aí é censo. Claro que vai ter todas as cores, mas a exceção justifica a regra. Se você pegar o censo do IBGE, o último que o Bolsonaro atrasou, quanto ele conseguiu, você vai ver lá a divisão racial por classe. Vai ter gente loira, pobre? Claro. Mas vai ser uma maioria? Não vai ser exceção à regra. E o Brasil tem uma conformação racial complexa. A assistência social é o deixar morrer, mais do que o assassínio direto. É o que o Foucault fala. É que eu vejo como ideal. É um debate super de boa. A professora, como vocês percebem, está basicamente falando de Foucault, né, do conceito Foucaultiano de biopolítica. Aí ele começa a apelar para um senso comum de quinta categoria. Ah, não, mas não existe determinante racial, determinante sexual, de gênero na violência. Na favela também tem gente pobre. É claro que tem, pô. Dito isso, estatisticamente falando, há uma predominância em vítimas de violência específica, pessoas que têm determinados marcadores sociais. A maioria das vítimas da violência policial são pessoas negras. Isso é dado, isso é estatístico, isso é cientificamente comprovado. Aí ele vem com uma conversinha lacroide. A professora, não sei se ela é comunista ou não, mas assim, você vai olhar o vídeo inteiro, é um debate Foucaultiano, perfeito? É um debate inspirado na obra do Michel Foucault, nos conceitos do Michel Foucault. Aí, olha como é que ele coloca a capa do vídeo. Aqui, ó. A professora disse esse absurdo na sala de aula. Ela me julgou por ser branca e hétero. Não, o que ela disse foi, para alguém nos padrões de universalidade, né? Que no Brasil existe um padrão de identidade universal. É um padrão branco hétero cis, né? Paciência. Estatisticamente falando, a chance de você ser vítima de uma violação, de você ter seu acesso ao sistema de justiça burguês negado, é maior, né? E é isso. E como vocês viram, a professora desenrola um argumento muito tranquilo. Aí ele bota uma foto de Joseph Stalin, da União Soviética, com a professora com um discurso Foucaultiano, que não tem nada, absolutamente nada a ver com Stalin. Eu me recuso, inclusive, até a argumentar isso. Gente, Foucault é Foucault, né? Enfim, Stalin é Stalin, não tem relação nenhuma uma com a outra, né? Assim, não precisa nem argumentar muito, e vai lacrar em cima da professora. E aí é isso, esse padrão se repete até que, para que seja a interação, pode virar um título sensacionalista e predatório no canal dele, com título e capa que fogem completamente do tom e da forma do que o vídeo aconteceu, né? E aqui, ó. Aí o que começou a acontecer foi que tanto alunos como professores passaram a temer por sua segurança. Ele sempre diz que está se gravando, porém a maioria das pessoas são facilmente reconhecidas por quem as conhecem e podem ser procuradas pela sua função. Aí foto de professora defende bandido em sala de aula, aí ele faz recorte, ele edita vídeos, né? Ele pega só as partes que são importantes para ele construir um discurso. Pode ver que, por exemplo, no trechozinho que a gente viu, se for olhar o vídeo completo dele, claramente ele faz edições, ele faz cortes, para não mostrar o quanto ele foi burro, né? Fosse um debate comigo, ele viesse com esse discurso lacróide, também tem branco pobre. Eu ia começar a citar dos dados do IBGE, por exemplo. Eu vou dizer, sim, tem, pô. Ninguém nunca negou isso, mas e aí? Tem branco pobre, a terra é redonda, a bola é redonda, o sorvete é frio, a água é molhada, o céu é azul. Tá querendo falar o que com isso, sabe? Então esse é o padrão do Wilker Leão. E o que é interessante? E aqui vem um ponto central.
Veja, a gente já debateu aqui várias vezes no canal que para você ter hegemonia política, para um campo político ele ter a liderança político, intelectual e moral de uma sociedade, é necessário ter organização política, aparelhos ideológicos. É necessário você ter meios para as ideias circularem. Perfeito? Não basta, eu já falei isso várias vezes no canal, não basta só estar certo. Você precisa, como diria Marx, que suas ideias cheguem às massas. Só que existe uma determinada situação, quando um campo político ele está muito grande, muito forte, ele tem uma circularidade de ideias gigantesca, ao ponto que, para vários setores da sociedade, aquelas ideias, melhor dizendo, no plural, do campo político, viram uma espécie de senso comum, se agarra ao dia a dia das pessoas, a explicação de mundo. Então, por exemplo, a gente consegue mapear muito bem como foi que surgiu no Brasil a ideia de que o grande problema do país é a corrupção. Você vai mapear isso a partir dos jornais paulistas dos anos 20, a partir da crise da República Velha, do debate colocado ali pelo tenentismo, da oposição à República Oligárquica, ao governo Washington Luiz, e como isso reacende com força ali no segundo governo Vargas, né? O famoso Mar de Lama, que o Carlos Lacerda falava e tal. Então esse discurso que a corrupção é o grande problema do Brasil, você consegue mapear a origem dele, a sua difusão. Mas esse discurso, ele se entranhou de tal forma, ele é tão forte, que as pessoas repetem isso, as pessoas falam isso está no dia a dia das pessoas e tal, a despeito da pessoa nem saber quem é a família Mesquita, quem é o Estadão, a pessoa nem saber quem foi Carlos Lacerda, quem foi Assis Chateaubriand, né, que era o dono de um império de mídia nos anos 50, que foi fundamental na derrubada do governo Vargas e consolidar essa coisa de que o grande problema do Brasil é a corrupção. Ou seja, a ideia se descola dos seus aparelhos ideológicos, se descola do imediato político, se descola do imediato organizativo, e qualquer pessoa que conseguir montar bem nessa ideia tende a ganhar projeção política, a ganhar projeção midiática, a ganhar certa fama. Hoje, no Brasil, o campo conservador barra reacionário barra de extrema direita, e aí veja, gente, eu sei que conservador e reacionário não são a mesma coisa, são conceitos diferentes. Mas no Brasil de hoje, nas condições concretas do Brasil, você tem uma grande unidade que junta liberais, boa parte deles, conservadores, reacionários e extrema-direita barra nazistas e fascistas, que compartilham de um conjunto de ideias comuns e conformam o mesmo campo político. Esse campo político ele está muito forte no Brasil, muito forte mesmo. Saiu pesquisa recente da Quest, a pesquisa da Quest mostra, eu vou pedir para a Maxwell colocar o gráfico na tela, né? Ela pergunta a orientação ideológica das pessoas. Como é que você se encaixa? Aí aparece lá, 19% dos ouvidos se consideram lulista barra petista, 12% não é lulista, petista, mas é de esquerda, né? 33% diz que não tem posicionamento político, 21% não é bolsonarista, mas se considera de direita, 12% é bolsonarista. Então você vê que você juntando bolsonaristas e não bolsonaristas mais de direita dá 33%. Dá 33%, né? Isso é um número expressivo, relevante. Hoje, a extrema-direita, ela não só está numa ofensiva ideológica, como ela tem uma rede de aparelhos ideológicos que não se mostram diretamente políticos, mas na prática o são, como é o caso de muitas igrejas evangélicas neopentecostais. Então, as ideias de direita, elas ganharam muita força. Elas ganharam tal força e tal circulação que em vários setores da sociedade, elas se descolaram dos seus aparelhos ideológicos originais. Então, por exemplo, a gente consegue também mapear de maneira muito fácil quem foi que surgiu com essa ideia de escola sem partido, né? Que um dos grandes problemas da educação no Brasil é a doutrinação ideológica, é Paulo Freire, é o professor esquerdista e tal. Tudo isso é uma mentira. Consegue mapear onde é que isso surgiu, quais são os principais aparelhos ideológicos que difundem esta ideia, mas ela ganhou tal penetração que hoje qualquer pessoa que embarcar nesse discurso e saiba usar bem, por exemplo, uma câmera, um programa de edição de vídeo e tal, pode ficar famoso, pode ganhar muito dinheiro, pode virar vereador, pode virar deputado usando esse discurso. Então qual é o papel do Wilker Leão? Ele tentou ser youtuber militar, né? Tentou ser ideólogo dos militares, viu que não dava dinheiro, viu que dava muito problema, viu que militar não brinca com esse negócio de liberdade de expressão, viu que deu errado pra ele. Aí ele sai disso e vai mudar de ramo comercial. Com o crescimento da extrema-direita, isso aconteceu muito no Brasil, viu, gente? Vamos lembrar que a Sarah Winter e a Carla Zambelli se liam como feministas, né?
eram daquele Fêmen lá e tal. E depois viram que aquilo ali não dava muito dinheiro, não dava muito certo, viraram conservadoras, antifeministas, né? Ah, não, Jones, mudaram de opinião porra nenhuma não, viram que o que dava mais dinheiro, o que dava mais repercussão. Então você tem uma força da extrema-direita, né? Um crescimento muito grande de um campo político da extrema-direita, e aí, como esse campo político é financiado largamente, tem penetração na grande mídia, né? Tem representação muito farta no empresariado, tem uma força muito grande no próprio sistema político burguês, é muito fácil para qualquer pessoa, mesmo que não seja de um partido político tradicional, mesmo que não seja de uma grande igreja, mesmo que não seja de um think tank liberal, conservador, reacionário respeitado, qualquer pessoa que fale melhor, que tenha boa oratória, que tenha carisma ou que saiba usar bem as redes, ela se destaca no meio de um conjunto de ideias que já estão em visibilidade, usa esse destaque, se candidata, é eleito e fica surfando. Só que aí qual é a questão central? Veja, o Wilker Leão, ele que é um oportunista da pior qualidade e assim, né, gente, vamos lá, não tem nenhuma grande oratória ali, nenhuma grande inteligência. O Wilker Leão, ele entrou nesse discurso da doutrinação nas universidades, a educação esquerdista no Brasil. Sabe qual é a função dele? É manter esse discurso em visibilidade, ajudando a reproduzir a sua força e ao mesmo tempo se beneficiar disso. Porque, repare, o Brasil tem vários problemas na educação, né? O Brasil hoje, gente, ele está sofrendo uma crise crônica da formação de professores. O Brasil, daqui a alguns anos, tudo constante, não vai ter mais professor. A gente vai ter que importar professor, sabe? O programa Pé de Meia, lançado pelo governo Lula, o Pé de Meia Licenciatura, ele parte desse diagnóstico. Não vai resolver o problema, vai nem fazer cosquinha, mas há um reconhecimento do próprio Estado brasileiro que é uma crise, há uma escassez permanente de professores, porque é uma carreira desmoralizada, com baixos salários, violência, desprestigiada socialmente, falta de perspectiva na carreira e por aí vai. As escolas brasileiras, elas não têm, em sua maioria, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de química, laboratório de física, quadra poliesportiva, um banheiro decente. Várias escolas não tem nem sequer um bebedouro de qualidade. Você tem todos esses dados no censo escolar, você vai ver que, de longe, a imensa maioria das escolas brasileiras carece do básico de infraestrutura. Além disso, a maioria das escolas simplesmente não está preparada para lidar com a realidade socioeconômica do aluno, né? O aluno que não tem lugar para estudar em casa, o aluno que tem que trabalhar para ajudar a sobrevivência da família, o aluno que está no contexto de violência no ambiente doméstico, na sua comunidade, o aluno que tem problemas para fazer coisas básicas, como, por exemplo, manter sua higiene bucal, para ter uma roupa para ir para a escola, vários problemas como atraso. Aqui em Pernambuco está tendo um problema seríssimo de atraso de entrega do kit escolar dos alunos, para eles irem para a escola. Então, tem uma série de problemas concretos na educação. O Brasil nunca erradicou o analfabetismo. O Brasil tem um índice de presença de jovens na universidade por 100 mil habitantes que é ridículo. O Brasil tem déficits crônicos em várias áreas importantes. Se a gente for fazer um exercício hoje, um exercício imagético, uma imaginação aqui. Tô nem falando de socialismo, hein? Presta atenção aqui. Vamos imaginar que por algum motivo que seja, o capitalismo brasileiro começa a bombar e começa a crescer 7% ao ano. Falta força de trabalho especializada. Hoje o Brasil não tem capacidade, desde uma perspectiva capitalista, tô nem falando da qualidade dos profissionais, tô nem falando da sua função social, tô nem falando da formação dos currículos. Desde uma perspectiva meramente capitalista, de ter um aparato de formação de força de trabalho especializada que supra as necessidades do capital e expansão. Se o Brasil crescer 7% ao ano, falta força de trabalho especializada, sabe? Então, assim, a educação brasileira está indo aos frangalhos. Isso é um fato. Se você coloca na conta o problema do analfabetismo funcional, o problema da evasão escolar, o problema da desistência, e ninguém quer mais seguir a carreira de docência, né? Ninguém é exagero, evidentemente, mas assim, há um desprestígio geral, cada vez mais a redução da busca por vagas de
docência, se você for entrar num debate sobre problemas orçamentários da universidade, o abandono da extensão, a fraqueza da pesquisa no Brasil, no desenvolvimento de ciência e tecnologia, inovação, a forma como o país se mantém numa posição de dependência tecnológica, enfim, todos os problemas de fato da educação, tudo isso sai de cena a partir de um discurso demagógico, mentiroso, cínico e canalha, que o grande problema da educação é que supostamente tem uma professora que é esquerdista, é que o aluno fuma maconha na pracinha da UNB, é que supostamente tem pichação nas paredes, e aí, meu Deus, como eu estou chocado porque tem pichação e por aí vai. Então você cria um campo de centralizar a atenção, assim. A ideia é tipo aquele filme Não Olhe Pra Cima, é tipo assim, não olhe pra cá, né? Não olhe para os problemas reais. Não olhe para o problema do salário do professor, da carreira desvalorizada, para os problemas de infraestrutura da escola, para a falta de bibliotecas, de laboratórios, saindo inclusive do ambiente escolar, mas ainda no debate sobre educação, para a ausência de bibliotecas públicas no Brasil. O Brasil inteiro tem menos de 5 mil bibliotecas públicas. Isso é uma vergonha. Para a falta de museus, para a falta de centros de ciência, para a falta de espaços de astronomia. Enfim, a ausência sistemática de equipamentos de cultura ao ponto que você tem cidades com 100 mil, 150 mil, 200 mil habitantes, que você não acha uma biblioteca pública, você não acha um museu, você não acha um teatro. Tem uma porrada de cidade no Brasil que nem sequer tem uma sala de cinema. Mas se você quiser ir para o cinema, você tem que pegar o carro, pegar o ônibus, pegar a moto e ir para outra cidade, porque a cidade não tem nenhum equipamento de cultura, nem tem uma aparência mais comercial, que é uma sala de cinema, percebe? Então tudo isso sai de cena e entra num debate fantástico. Paulo Freire, o comunismo, as abortistas, a professora comunista que cita Foucault e não sei o quê. Então a função dessa gente é ganhar em cima de ideias toscas, distorcidas, de um irracionalismo de base conservador, neofascista, que não encara os problemas de frente. E aí é muito simples, gente, mostrar para vocês que não encara os problemas de frente. Desde a eleição de 2018 no Bolsonaro, a maioria do Congresso Nacional é não só de direita, como extrema-direita. Há uma tendência do Congresso Nacional ir para a extrema-direita. Melhorou o que na sua vida? Vamos lá? Melhorou o que na sua vida? Sabe? Sim, o PL tem deputado que só a porra, o partido do Tarcísio de Freitas, o republicano também, o PP do Ciro Nogueira também. Melhorou o que na sua vida? O que foi que foi para melhor? Né? Vamos pegar o exemplo de São Paulo. São Paulo, cidade, é governado pelo Ricardo Nunes, né? Apoiador do Bolsonaro, bolsonarista, foi reeleito. O estado é governado por Tarcísio. Me fale 3 coisas na sua vida que melhorou nos últimos 3, 4 anos. Educação melhorou? Melhorou a educação? Tá mais fácil de conseguir emprego? Comida tá mais barata? Tá mais fácil de você marcar um exame mais complexo ou fazer uma cirurgia no SUS? Melhorou a mobilidade urbana? O trânsito tá mais suave? Melhorou? Melhorou a sua segurança? Reduziu o número de assaltos, de homicídios, de latrocínio? Melhorou a iluminação na sua rua? Melhorou o fornecimento de energia elétrica? São Paulo vive apagão, viu, gente? Melhorou o fornecimento de água? Foi que melhorou? Você, particularmente, você que é de São Paulo, mas a gente pode fazer essa pergunta também para você que é do Rio de Janeiro, que tem um governador de direita, bolsonarista, que é o Cláudio Castro, conseguiu a reeleição, né? Tá lá faz 6 anos. O que foi que melhorou na sua vida no Rio de Janeiro? O que é que tá melhor no Rio de Janeiro? O que é que melhorou nos últimos 6 anos? Perfeito? Assim, o que é que melhorou na sua vida aí no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, que ano passado foi destruído, e um dos responsáveis é o governo Eduardo Leite e a prefeitura do Sebastião Melo, ambos também muito próximos do Bolsonaro. O Eduardo Leite tenta até manter um certo afastamento e tal, mas é um governo de direita, né? O que é que melhorou na sua vida? Perfeito? Então a gente tira as questões objetivas que impactam a vida da classe trabalhadora do radar. A gente para de pensar na falta de merenda da escola, na falta de água na escola. Eu, quando era professor da Bahia, né, cansei de ir para casa largar mais cedo, porque os alunos largaram mais cedo porque não tinha água na escola, né? Então, ao invés do problema da merenda, ao invés do problema do calor nas salas de aula, porque não tem ar-condicionado, né, porque vários ventiladores estão quebrados, ao invés do problema da ausência de quadra poliesportiva, ao invés do problema de livro didático que atrasa, né, ao invés do problema, por exemplo, de uma faculdade que não tem política de assistência estudantil, a UPE aqui de Pernambuco não tem RU, restaurante universitário, em nenhum dos campos. Como é que o estudante, principalmente o estudante que trabalha e estuda e chega aperreado do trabalho para a sala, vai comer?
que não tem RU, não tem restaurante universitário, em alguns estados se chama bandejão. Então esses problemas, desde os menores até os maiores, desde os macro problemas, problema de financiamento, problema de currículo, problema de patente, problema do papel da educação da universidade, até os problemas mais do dia a dia, menores, esses problemas somem de vista a partir de um discurso desse, cínico, mentiroso, canalha, e que engana você, porque veja, é curioso, né? O Ciro Nogueira foi muito falado semana passada porque saiu um áudio dele pelo pessoal do CL e tal. Veja, o Ciro Nogueira era lulista roxo. O Ciro Nogueira virou bolsonarista. Se daqui a 5 anos o Bolsonaro e a extrema-direita não fizer mais sucesso eleitoral, o Ciro Nogueira vai mudar de novo. Sei lá, vamos imaginar que o Eduardo Paes seja eleito presidente da República. O Ciro Nogueira vira paisista. Mesma coisa o Valdemar da Costa Neto. Mesma coisa o Wilker Leão. Mesma coisa o Marcos Feliciano. Mesma coisa o Sostógenes Cavalcante e esse povo do PL. É isso, eles vão mudar. Eles vão mudar. Boa parte deles era lulista, né? Lulista, aliança com o PT. Tem um vídeo do Marcelo Crivella na Câmara dos Deputados homenageando o PCdoB. Pelo aniversário do PCdoB, sabe? Fazendo discurso sobre a importância do Partido Comunista e que é fundamental para a democracia e por aí vai. É isso, Marcelo Crivella, 10 aninhos atrás. Aí o jogo muda, eles mudam no discurso para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar influência. O Wilker já falou que vai ser candidato a deputado. Aí ele vai ser candidato a deputado dizendo que quer acabar com a doutrinação comunista na educação, dizendo que quer melhorar as escolas, as universidades, que ninguém estuda, que só fuma maconha e que só transa. Parece que a universidade é um grande American Pie. Aí termina sendo eleito, faz porra nenhuma pela educação, a educação vai continuar a mesma porcaria que é, né? E vai ficar mamando nas tetas do Estado. Vai ficar ganhando 45 mil salário, vai ficar fazendo rachadinha, vai terminar rico, milionário, comprando apartamento, comprando carro, às custas de um falso debate e mantendo a crise na educação, como diria Darcy Ribeiro, não é uma crise, né? É um projeto da classe dominante para lucrar. Seja lucrar cada vez mais privatizando a educação, entregando para a iniciativa privada a gestão de escolas, seja lucrar mantendo a educação pública ruim para ter um mercado privado, para você pagar escola para seu filho, para sua filha. Porque assim, vamos lá, viu, gente? Ó, se a educação pública no Brasil tivesse num processo de melhora, isso seria uma tragédia. Sabe para quem? Pro dono do GGE, pro dono do Atual, pro dono do Marista, pro dono do Colégio Elo. Tô citando só grandes colégios particulares de Recife. Mas pegue na sua cidade. Se a educação pública começa a melhorar de maneira substantiva, isso fecha o mercado privado. Então, muita gente que ganha milhões ou até bilhões com a educação privada vai deixar de ganhar, né? Vai deixar de ganhar. Então, veja, essa gente, ela precisa ser desmascarada. E você que é de direita, você que é bolsonarista, e eu sei que tem muito bolsonarista que assiste meu canal, que já fala nos comentários, que acompanha. Eu faço uma pergunta a você. O que é que melhorou na sua vida com essa onda bolsonarista? O que é que melhorou na educação? O que é que melhorou na educação de São Paulo? O que é que melhorou na educação do Rio de Janeiro? O que é que melhorou na educação de Santa Catarina? O que é que melhorou na educação de Goiás? Né? O que é que melhorou na educação do Rio Grande do Sul? O que foi que melhorou na educação de Minas Gerais, com Romeu Zema? O que foi que melhorou? Melhorou o quê? Vamos fazer esse debate? Eu mandei uma mensagem para o Rodrigo, do Três Irmãos Podcast, e disse para o Rodrigo, marca um debate aí, eu tô indo pro Três Irmãos Podcast em maio. Rodrigo, marca um debate entre eu e o Wilker Leão, debater educação. Os problemas da educação brasileira, como solucionar eles. Qual é a resposta? O que é que a gente vai defender? O que é que a gente vai defender para enfrentar o analfabetismo e acabar com ele? Para enfrentar e acabar com o analfabetismo funcional, para acabar com a evasão escolar, para acabar com a violência no ambiente escolar, para fazer com que as pessoas voltem a querer ser professores e professoras, para melhorar o ensino de português e matemática, para garantir infraestrutura digna nas escolas para os alunos e alunas, né? Então, assim, mandei mensagem pro Rodrigo, tô esperando a resposta. Se o Wilker Leão não correr, porque é isso, depois do debate com Kim Kataguiri, impressionante, né? Esse povo de direita não quer debater comigo, não. Se o Wilker Leão não correr, em maio, a gente debate educação. E aí, você que é de direita, você que, odeia o PT, odeia o Lula, tudo certo. Eu só peço pra você o seguinte, se esse debate acontecer, assista. Eu tenho certeza que você tem uma filha, um filho, que você ou fez, ou pensa em fazer, ou tem algum parente que precisa fazer uma universidade,
uma educação técnica para tentar conseguir um emprego melhor, melhorando suas condições de vida e por aí vai. Assista esse debate e veja realmente quem é que entende dos problemas da educação brasileira, quais são os principais problemas da educação brasileira, quais são as soluções prático-concretas e objetivas para transformar radicalmente a educação no Brasil. Então aguarde, se o Wilker Leão não correr, final de maio vai ter um debate entre eu e ele e a gente vai debater educação no Brasil. E aí eu vou mostrar em detalhes como esse sujeito ele se garante para tentar constranger pessoas num cenário que ele controla. Ele gravando videozinho, ele edita, ele só bota as partes que são boas para ele, mas vamos ver um debate ao vivo se ele aguenta. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.